Olá, comunidade Filhos do Sol, saudações em Cristo Jesus. Tudo bem com vocês? Espero que sim, na graça de Deus. Tem um momento na vida, meus irmãos de fé, em que a pessoa percebe que não está faltando a fé, está faltando movimento. A oração existe. O desejo de mudar também existe, mas a vida permanece no mesmo lugar, e isso cansa de um jeito silencioso, porque não é a ausência de Deus, é uma distância entre aquilo que se acredita e aquilo que se vive. Hoje, nós vamos olhar para isso com coragem, sem peso, sem culpa, mas sem fugir da verdade. Fé e atitude não são duas coisas separadas. Pelo contrário, são duas dimensões da mesma realidade. E para entendermos isso com profundidade, precisamos olhar para a Bíblia Sagrada, nosso manual da vida. A palavra de Deus não veio para massagear o nosso ego ou nos deixar confortáveis na nossa estagnação. Ela veio para nos transformar. Assim, possamos abrir em Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-los? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser: ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Essa palavra não confronta para nos diminuir, ela confronta para nos despertar. Existe uma ideia de que fé é apenas sentir algo forte, uma emoção constante. Mas a fé verdadeira nasce de uma decisão interior de confiar. E confiar de forma concreta significa agir como quem acredita. A fé autêntica sempre atravessa a vida prática. E é justamente esse movimento que abre-nos ao caminho da graça. Nos encontros com Jesus, as pessoas que viveram milagres não ficaram paradas. Elas se moveram, muitas vezes contra todas as probabilidades. Assim vejamos o que diz no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 47 ao 49, sobre o cego Bartimeu. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. O cego gritou, mesmo sendo interrompido. A mulher hemorrágica atravessou a multidão. Nenhum desses movimentos foi confortável, mas todos carregavam uma decisão: eu não vou permanecer no mesmo lugar. A graça de Deus não é comprada pela atitude, meus irmãos de fé, mas a nossa atitude abre espaço para a graça agir. Deus não invade, Ele encontra a abertura.
O ser humano foi criado para ser inteiro e não fragmentado. Pensar uma coisa e agir de forma contrária cria uma divisão interna que nos adoece e nos trava. Assim, possamos ler juntos as palavras de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 26. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve essas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. A diferença entre a rocha e a areia não é o que se ouve, mas o que se pratica. Quando você começa a agir de acordo com o que crê, algo se alinha dentro de você. A mente desacelera, o coração encontra direção. Falar de atitude é falar de resposta. Deus não pede perfeição imediata. Ele pede apenas disponibilidade verdadeira para ocorrer o aperfeiçoamento de um coração novo. A transformação real acontece num pequeno passo repetido com fidelidade. Assim como está na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Tudo começa nos nossos pensamentos. E assim já vamos em seguida na carta aos Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. A fé amadurece quando deixa de ser discurso e se torna vida, na forma de falar, de trabalhar, de cuidar das pessoas. A constância protege a nossa fé do entusiasmo que começa forte e termina rápido. Uma vida espiritual sólida não é feita de momentos altos, ela é construída na permanência. E quem permanece, amadurece. Que possamos orar juntos com fé. Senhor, nós não queremos apenas saber sobre Ti, queremos viver contigo de verdade. Tira de nós a necessidade de sermos agradados e dá-nos a coragem de sermos transformados. Move o nosso interior, dá-nos coragem para dar o primeiro passo, constância para continuar e humildade para recomeçar. Que a nossa vida seja alinhada e não dividida ou fragmentada. Que a nossa fé deixe de ser apenas uma palavra e se torne uma resposta viva ao Teu amor. A fé não precisa ser maior. Ela precisa ser vivida, e quando a fé encontra a atitude, a vida deixa de ser repetição e se torna resposta. Que possamos ser mais misericordiosos conosco e com os outros. Que possamos ser mais compassivos e mansos de coração, assim como Jesus. Que possamos aprender a perdoar,
a recomeçar, que possamos transformar o nosso coração de pedra em um coração de carne, assim como está escrito em Ezequiel. Que todos os dias possamos nascer de novo com a palavra de Deus, que nos restaura, nos vivifica e faz de nós seres transformados. Somos luz, somos amor, somos a imagem e semelhança do Criador. Amém. Muito obrigada por me ouvir. A voz é minha, mas a palavra é de Deus. Eu não tenho ouro e nem prata, mas o que eu tenho, eu dou, a oração e a reflexão. E se você gostou dessa oração, dessa reflexão, clica no gostei, se inscreve no canal e compartilha com as pessoas que você ama, pois é muito bom, não é? Partilharmos juntos a palavra de Deus, que nos restaura, nos vivifica, o nosso pão da vida, que nos nutre diariamente. E claro, podem enviar também orações, comentários, testemunhos. É uma bênção de Deus podermos orar uns pelos outros. Comunidade unida, Deus proverá. Uma família orando pela outra, Deus proverá sempre. Deus provê, Deus proverá, e sua misericórdia jamais faltará. Amém. Maanaim, lugar de paz. Feliz dia de hoje.